Eu gostaria, pela graça de Deus, falar uma reflexão bíblica. E o tema é: o que acontece quando Jesus entra na sua casa? O que acontece quando Jesus entra na sua casa? Casa aqui é muito amplo. Casa, lar, casa, coração. Alguma coisa acontece. Se não acontece, quem sabe ele ainda não entrou ainda. Se nada aconteceu, porque aonde ele está, sempre alguma coisa acontece. E se não acontece nada, é porque ele ou está na porta, ou ainda não foi lhe permitido entrar. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que acontece quando Jesus entra em uma casa. Eu gostaria de que você pode ficar em pé, só um versículo, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, vai. Apocalipse 3:20. Que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Porta de casa, porta do coração, porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, faremos morada. A gente vai pensar sobre o que acontece, e a gente vai começar a entender se ele realmente tem ido na nossa casa, ou se ele já está na nossa casa, se ele mantém-se dentro da nossa casa. Temos alguns exemplos bíblicos. Jesus, quando entrou na casa de algumas pessoas, e as coisas mudaram. Há um texto que fala assim: fica conosco, Senhor. Cabe a nós manter Jesus como visitante, ou manter ele, transformá-lo em componente da nossa família, do nosso lar. Ele chega, mas cabe a mim e a você definir se ele fica ou se ele vai embora. Obrigado. Quando tiver oportunidade, entra de novo. Mas é importante que ele fique e habite. Ele precisa ser, na minha vida, na sua vida, um habitante que venha ter liberdade em todas as áreas da nossa vida. Casa são compartimentos, coração são compartimentos, família, trabalho, igreja, dia a dia. Então a gente vai meditar sobre isso. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos acolhido com a sua graça superabundante. E te pedimos, Senhor, que nesta hora em que estamos tendo a oportunidade de meditar, de refletir nas Sagradas Letras, que esta palavra que contém este livro santo possa iluminar a nossa alma, possa iluminar o nosso entendimento, possa iluminar o nosso coração, e o Senhor venha ser glorificado, para que nós saibamos se o Senhor está dentro da nossa casa. Nos ajude, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A gente, se não sabe, a gente precisa ter esse entendimento de que quando Jesus entra em uma casa, nada fica igual. Nada fica igual. Quando Jesus entrava no seu ministério aqui da terra, nos 3 anos que ele exerceu o seu ministério, quando ele entrava em uma casa,
geralmente acontecia uma mudança transformadora, seja física, seja emocional, seja espiritual. Alguma coisa acontece. Nada fica como está quando Jesus chega. Tudo muda. Jesus poderia curar enfermos, como ele entrou na casa de Pedro e foi lá e curou a sogra de Pedro. Ele traz conforto, traz segurança, traz esperança. Lucas no seu capítulo 4, só 2 versículos, 38 e 39, diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Mudança. Eu não sei qual é a sua intimidade com Jesus, se você tem coragem de convidá-lo para a sua casa. Tem gente que fala assim: quem sou eu? Ah, Jesus, eu sou muito pequenininho. Não. Jesus veio para mim e para você. Ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Deus não olha o que você tem, o que você quer ter, o que você não tem. Deus olha para o seu coração. Deus olha para as suas necessidades. E eu não posso criar uma expectativa negativa porque eu não tenho nada. Será que Ele vai me ouvir? Deus, Ele quer salvar você. Quando Jesus entrava em uma casa, no tempo do seu ministério, geralmente acontecia, como já disse, uma mudança transformadora, trazendo esperança, trazendo conforto. A presença de Cristo era sempre acompanhada de ensino e revelação, sempre. Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, uma sentava e outra trabalhava, ele ia ministrar a palavra de Deus. Havia mudança, havia uma expectativa diferente, havia uma paz que a gente busca e às vezes a gente não encontra, e às vezes nós não encontramos, que a paz está nele. A Bíblia fala que Ele é a nossa paz, e se Ele está ausente, como é que você vai sentir a paz que você quer sentir? Se Ele não tem liberdade na sua casa, se Ele é amor, e o amor que excede todo o entendimento, e você está distante dEle, como é que você vai sentir esse amor que aquece a alma, que tudo suporta? Eu preciso ter essa conexão com o Senhor. Eu preciso ter nele a minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança. Ele deseja estar no nosso coração, mas Ele deseja estar em nossa casa. Ele não é simplesmente, Ele fica satisfeito só entrar no seu coração, mas Ele quer ter o prazer de entrar na sua casa. E o que acontece quando Ele está dentro de casa? Mas como é que Ele não está aí? Mas aí, só que a essência da presença dEle muda comportamento. Muda. Tem comunhão, tem respeito, tem louvor nos lábios, tem louvor no coração, tem reflexão sobre Deus, pensamentos. Quando Jesus não está presente, tem pensamento suicida. Quando o Senhor está presente, pensamento é as coisas lá de cima. Meu Deus, como Deus é bom, como a graça, nossa, Ele está presente. Porque quando Ele não está presente, nós ficamos expostos a uma série de investidas do maligno, tentando persuadir, influenciar negativamente, dizendo que Deus não se importa com você, que você não é importante para Ele, e você
acaba acreditando isso. A presença de Cristo foi muito marcante quando os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que eles estavam lembrando o que acontecera, não fora naquele dia. Jesus foi morto. E aí os 2 discípulos, eles saíram, vamos embora, porque a gente esperava, não aconteceu. Esperávamos que ele seria o nosso Messias, mas ele morreu, mataram e foram embora. E aí Jesus apareceu, sem que eles percebessem. Jesus havia já ressurreto. E eles caminhando, ele chegou e disse: o que vocês estão conversando? E eles olharam para ele: vocês não estão sabendo, não? Meu Deus, está correndo todas as aldeias aí, as regiões. Mataram o Salvador. Pensávamos que ele ia nos salvar, mas mataram. Eles não perceberam. Sabe por que eles não perceberam? Eles estavam pensando sempre no ontem. Quem pensa só no passado não vê o que está no presente, nem tem expectativa nenhuma para o futuro. Tem gente que vive de passado. E esses 2 discípulos estavam lamentando-se do que havia acontecido, passado, só ontem, gente. Para de olhar para trás. Para de olhar aquilo que deixou, aquilo que você perdeu, aquilo que não aconteceu. Para de olhar para trás. O Senhor está perto de você, próximo a você, e dizendo: olha para frente. Eu sempre digo que o apóstolo Paulo foi um homem que era arrogante, prepotente. Ele era Saulo, por causa da região dele. Ele mudou de região e passou para Paulo. Ele era prepotente, ele era sanguinário, perseguidor, era rude. Tinha cartas de autoridade para prender, para arrastar cristãos. E no caminho de Damasco, Deus mudou a história dele. Quando um facho de luz veio sobre ele, e ele se assustou, caiu por terra, perdeu a visão e disse: quem és, Senhor? Disse: sou tu, o Cristo a quem tu persegues. E disse: que farei? A partir dali, Paulo mudou a sua vida. Paulo deixou de ser perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo deixou de ser arrogante, ser prepotente. Ele começou a ensinar, começou a conquistar almas, começou a instalar, fundar igrejas, começou a formar discípulos, começou a formar líderes. E ele, numa certa carta que ele escreveu, disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Se você não esquecer quem você foi, nunca você vai conseguir ser o que Deus quer que você seja. Que você está vivendo de passado. Não viva de passado. Quem vive de passado é museu. Eu preciso viver o meu presente e saber o que Deus tem para mim no meu futuro. Eu preciso fazer as escolhas certas para que eu tenha um futuro que Deus preparou para cada um de nós. Deus tem um futuro para a gente, mas isso Ele me entrega no presente da vida que eu estou vivendo, que você está vivendo. Não adianta você captar alguma coisa lá de trás. Você nunca vai mudar o seu passado. Você nunca vai consertar o seu passado. Você pode tirar alguma coisa do seu passado, para exemplo, você não cometer o mesmo erro, mas mudar o passado, ninguém muda. Está dando microfonia aí. Ninguém muda. Deus quer mudar a nossa vida hoje para amanhã. É isso que Deus faz. Não é o passado. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus não se importa com o seu passado.
Deus não quer nem saber do seu passado. Quando você reconhece Jesus, aceita, entrega, Ele diz que os nossos pecados Ele lança para o mar do esquecimento. Ele não quer nem saber disso. Ele não quer saber quem você foi. Ele quer saber quem que você quer ser, o que você pode ser, o que você passou a ser. E a gente fica se lamentando pelo passado que eu fui. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. E daí? Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. E daí? E agora, o que você quer? Não, agora eu quero viver uma vida diferente com Jesus. Então se você ficar olhando para trás, você nunca vai olhar, você nunca vai alcançar, você nunca vai atingir aquilo que você quer atingir, gente. Eu preciso ter esse entendimento, ter essa conexão. Passado não foi feito para se viver dele. Não adianta você tentar arrastar o passado. Você pesa a sua vida fica pesada, aquela coisa arrastada. Eu tenho que pagar mesmo. Gente, para com isso. Deus tira todo o peso do pecado. E eu quero carregar o peso que Ele já tirou. Deus muda a nossa história. Mas eu preciso aceitar a nova história que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Você fala assim, quem sou eu? Não mereço. Ninguém merece nada aqui. Nós necessitamos da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. E nós estamos aqui pela graça, não porque merecemos, porque nós estamos em busca daquilo que só Deus pode fazer, suprir as necessidades da nossa alma. Eu preciso ter essa compreensão. Durante o período de Jesus na terra, pelo menos Ele visitou umas 11 casas. E uma das casas que Ele visitou foi para uma festa de casamento. Era uma casa, lugar de festa. Ele foi convidado. Está lá em João capítulo 2, que fala no versículo 3, assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus estava na festa. Mas Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Ele falou aos serventes, ela falou, fazei tudo o que Ele vos disser. Gente, o segredo do mover de Deus na nossa vida é fazer o que Ele quer. Tudo o que Ele quer. Maria falou, fazei tudo o que Ele quer. O que Ele vos disser, façam. Se você fizer tudo o que Ele vos disser, alguma coisa acontece. Alguma coisa muda. Mas eu tenho que fazer tudo o que Ele faz. A gente tem o erro de fazer alguma coisa. Não, esse aqui acho que não precisa. É tudo, gente. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas são em torno de 500 litros. 500 vezes 6, 3.000 litros. Jesus falou assim, coloca, enche de água aí. Enche de água. Enchei as águas de água as talhas, e eles encheram totalmente, até a borda. Então lhes determinou, tirai agora. Deus não fez nada, disse, coloca aí. Agora tira um pouquinho e leve para o mestre que prova. A Bíblia não fala que cor que ficou aquela água. A Bíblia só falou, Jesus falou assim, tira um pouco dessa aí, leva ao mestre. Levai o mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo.
e disse, elogiando o noivo, eu não sabia de nada. Meu Deus, estou recebendo. Todos costumam pôr o primeiro vinho, o vinho novo, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu guardaste o bom vinho até agora. Deus transforma a gente. A alegria que a gente tem não significa nada pela alegria que Ele pode proporcionar para a gente. Eu preciso viver isso, gente. A gente pode comemorar, tá? É festa, mas a hora esse vinho acaba. E aí? Como é que você vai fazer? Na hora que acabar o vinho da sua alegria, na hora que haver um conflito na sua casa, se Jesus não estiver lá, o que você vai fazer? Não dá mais, estou indo embora. Faltou o vinho, acabou a alegria. Mas se Jesus estiver dentro de casa, vai voltar a ter alegria, e uma alegria diferente, porque Ele é a nossa alegria, a nossa paz. Com esse deu Jesus princípio. Dá a entender quando Jesus falou, o que eu tenho contigo? Parecia que o ministério de Jesus não ia começar aquela hora. Teve que começar, por causa da mãe dele. Mãe dele falou assim, fazia tudo. Ainda não é. Ele falou assim, não chegar da minha hora. A hora de quê? De começar os milagres. Mas como ela falou, agora vamos fazer. E Deus fez. Jesus levou alegria para aquela casa. O vinho de lá acabou, Deus transformou água em vinho. Na sua casa acabou o vinho, Deus pode transformar tudo e te dar um novo vinho, uma nova alegria, uma alegria diferente, profunda para a sua alma. É esse o Deus que nós servimos. Nós pertencemos àquele que deu tudo. O primeiro enviou, o segundo pagou. A minha vida pertence ao segundo. E aquele primeiro que é Deus, para aquilo que eu aceitei, o segundo, como meu único e suficiente Salvador, Ele me deu o poder de me tornar filho dele. É o que Ele faz com todos nós, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Somos participantes, passamos a ser participantes da mesma herança de Cristo. Coisa boa, coisa linda. Éramos criaturas, fomos transformados, o poder dele nos fez como filhos, e já como é filho, faz parte da herança. Então, aonde Jesus está? Ele está na varanda? Ele vai de vez em quando a coisa está apertando lá, a coisa está... Jesus, me ajuda. Ele vai lá, ajuda alguém, pode ir embora. Obrigado. Ou Ele está habitando? Ou Ele faz parte já da sua família? Como é que quem é Jesus na sua casa? Ele só entra e sai? Ou Ele entra e fica? Deus não força a barra com ninguém, gente. Primeiro, para chegar, Ele bate a porta. O inimigo das nossas almas, ele não bate, ele arromba a porta. Ele entra pela janela, por qualquer lugar. Onde tiver, ele vai entrando. Então eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber que Ele faz a diferença. E só Ele pode fazer a diferença na minha vida, na sua vida. Você pode dizer amém? Mas esse amém para Ele, assim seja, não é possível. Amém? Amém. Bom que acorda quem está cochilando, né? O amém dá uma assustada assim. O que a sua casa
precisa hoje? Já citamos no início desta mensagem que nós estamos ministrando, você junto, onde Jesus indo na casa de Pedro, o ambiente daquele lugar que era de preocupação, porque havia uma senhora doente com febre, mudou radicalmente, onde a cura da vida da sogra de Pedro trouxe a mudança, a cura, e o ambiente ele mudou de alegria, passou de uma tristeza para alegria, passou da preocupação para a satisfação. Jesus entrou em uma casa em Cafarnaum. Jesus gostava de entrar nas casas. Tem gente que não gosta de festa de casamento. Jesus gostava. Eu vou para... Não, festa de casamento. Não, Jesus foi. Mas ali era de crente. Era mesmo? Tem certeza disso? Jesus estava começando o ministério dele, como é que era de casa de crente? Era a casa onde tinha vinho, para se embebedar. Jesus foi convidado, ele foi. Se alguém te convidar para um casamento, vá como discípulo de Cristo. Não deixe a sua fé e a sua esperança e a sua convicção de quem você é em casa para você ir para uma festa. E aí você esquece que você pertence a Ele. Lucas capítulo 5, versículo 17. Alguns versículos assim. Agora, aconteceu que num daqueles dias estava ele quem? Jesus ensinando. Gente, Jesus não perdia tempo. Jesus não perdia tempo. E achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Com ele quem? Com Jesus. Olha que ele estava diante de autoridades conhecedores da lei. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, porque tinha muita gente, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, você conhece essa passagem? Por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Caiu assim. Aquele leito lá, cara. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. A fé de quem, gente? Dos 4? Não, dos 5. Se você estivesse doente, alguém falasse assim, não vamos subir na cama, no telhado e vão descer. Você fala assim, não, deixa eu quieto aqui. Você tinha que ter fé. Para você, a pessoa paralítica, ele subir lá no eirado, abrir o telhado lá e descer, você acha que ele permitiu isso? Sim, por causa de quê? Porque ele também tinha fé. Os homens tinham fé para fazer isso, mas ele teve fé para permitir isso. Quantas coisas que você não permite por falta de fé? As pessoas querem lhe ajudar, mas você não permite. Você precisa de fé também. Entenda isso. Nós vamos te ajudar. Não adianta. Ei, aquele homem paralítico também tinha fé. Jesus, olhando a fé,
todos. De quem colocou que ele subiu, desceu com aquele leito e com aquele que estava no leito. E se cai aquele leito, se vira, como é que ele faz? Como é que poderia fazer? Ao risco que ele poderia morrer, só na queda, tombou. Ele também acreditou, ele teve fé. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Não está dizendo que ele via a fé dos 4, ele diz isso, vendo a fé de todos. E os escribas fariseus arrazoaram, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhece os seus pensamentos. Eles estavam entre eles. Aquilo não é possível. Jesus conhecendo os pensamentos deles. Jesus conhece o seu pensamento. Deus, o Senhor já conhece o que você vai fazer daqui depois do culto acabar. Deus já conhece tudo. Deus conhece. Ele disse: qual é mais fácil? O que vocês estão arrazoando nos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais, aí ele disse o porquê que ele falou isso. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Ele poderia dizer: levanta e anda, mas como ele precisava mostrar que ele tem poder de perdoar, ele fez isso: perdoados estão os teus pecados. E aquele homem se levantou para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta e toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, tomando leite, que permaneceu deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aonde Deus está na sua casa, onde o Senhor está na sua casa, ele já foi convidado, ele já está habitando, ou ele é um visitante? Jesus estava ali ensinando, trouxeram um coxo. Se Jesus habita na sua casa, sempre vai aparecer alguém e diz: você pode orar por mim, você pode me ajudar em oração, porque Jesus está lá. Quando Jesus está dentro de casa, as pessoas são atraídas pela unção de Deus, pela essência de Cristo que começa a exalar de você. As pessoas, elas não se retraem por sua causa, elas são atraídas pela sua forma de ser, pela sua forma de agir, pelo seu sorriso, pela sua voz, pelo seu silêncio. Eu não preciso chamar atenção. Ei, estou aqui. Não precisa chamar atenção, não. Você é percebido. As pessoas percebem quem você é. Percebem que você é diferente. Porque brilha dentro de você, exala para o lado de fora a glória do Onipotente. Você pode dizer glória a Deus? Só mais uma casa que ele foi, tá? Jesus gostava de visitar. Aí ele foi num jantar. Gente, coisa boa. Jesus foi convidado e foi para o jantar. Foi jantar na casa de Simão. Coisa maravilhosa. Jesus não rejeitava convite, não, moço. Você rejeita? Não, não rejeita, não. Rejeita, não. Convidar, vá, irmão. Vá.
Se você está sendo convidado, que você é bem-vindo. Assim, Lucas 7, diz assim, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Olha, era um fariseu. Não era Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém. Era um fariseu. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. Jesus, isso é agora que vai acontecer. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Era um produto caríssimo, ainda é até hoje. Produto caríssimo, era um vaso. Que tinha unguento. E estando por detrás, os seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ela chorava. Irmãos, se você não chora por fora, por dentro você chora. Porque Ele está aqui. Ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo, pensou assim, ele pensou, a gente pensa assim também, né? Se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só, o julgamento. O fariseu já julgou, convidou e depois julgou quem estava derramando. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: diz-me, mestre. Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores, um deles devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto deste, entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Esse homem, Simão, só chamou Jesus para jantar. E depois, o que ele recebeu de lição pela atitude daquela mulher que entrou e derramou, e chorou, enxugou, passou um unguento nos pés de Jesus, gastou aquele vaso de unguento, e aquele homem começou a pensar, e Jesus começou a dar lição para ele. Jesus, quando ele ama você, o que você faz para ele é valorizado. Deus ama o que você faz para ele com o seu coração, com o seu coração quebrantado. O fariseu convidou para um momento de status social. Jesus disse para aquele homem: o que ela fez? Você me oferecendo jantar, você não me ofereceu nada, só o jantar. Ela não ofereceu jantar, mas ofereceu a vida dela. O que você tem oferecido para ele? O seu jantar ou a sua vida? Quando Jesus entra, o que você oferece para ele?
Já pensou nisso? Nessa casa, Jesus levou unção e perdão de Deus. O que você precisa quando Ele estiver na sua casa? Está aí no seu coração. Eu vou fazer uma oração, você vai fazer a sua. Eu gostaria que, se você ainda não convidou Jesus para morar, para visitar, provavelmente Ele já visitou muitas vezes, mas para morar no seu coração e na sua casa, você pode fazer esse convite para Ele agora. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa, mas queremos que tu habites na nossa. Habite no nosso coração e habite na nossa casa. Porque a nossa casa precisa de um ambiente onde a tua presença muda comportamentos, pensamentos, reações, decisões, escolhas. Então, Senhor, bom estar na tua casa, mas melhor será tu morares dentro da nossa também. Habita no nosso coração, habita no nosso interior, habita na minha família, habita no meu lar. Senhor, pelo precioso nome de Jesus, eu quero abençoar todos os que estão aqui presentes e que, se porventura já o convidaram para ir para a casa deles, para que se torne a alegria uma constante, para que haja festa, para que haja algo sublime no dia a dia, no setor do trabalho, em qualquer lugar. Então, Senhor, eu quero abençoar todos esses teus filhos e nós entregamos este culto nas tuas mãos. Nós oferecemos a ti este culto, desde o seu início até este final. Senhor, obrigado por esses que estão aqui, venceram esse tempo frio, mas estão aqui na tua casa, porque bom é estar na tua casa. Então, Senhor, esteja na nossa casa, habita na nossa casa, fica conosco, Senhor, pelo precioso nome de Jesus, e nós te agradecemos por este culto, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. E a igreja diga: Amém. Deus abençoe vocês.